Paz, Senhor, irmãos. Quero estar aqui compartilhando uma palavra com vocês, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, saiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Já tem alguns dias que eu estou meditando nessa palavra e eu comecei a pedir entendimento, discernimento ao Espírito Santo a respeito do que estava acontecendo dentro desse cenário. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Jesus ele não estava dentro do barco no momento em que o barco estava sendo açoitado. Só havia os discípulos, o barco, a tempestade, o vento. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava despedindo a multidão. Lá no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, nós vamos ver que ele vai relatar algo assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amados, Marcos ele é muito claro em dizer que no momento anterior a este acontecimento, houve ali a multiplicação dos peixes e, através desse milagre, ainda assim, os discípulos estavam com seu coração endurecidos. O que eu entendo, irmãos, com essa palavra? Não importa o tempo de evangelho, não importa o tempo de caminhada que nós estamos na presença do Senhor, mas há momentos em que nosso coração ele se endurece. E Deus ele permite, irmãos, algo acontecer, porque ele quer trabalhar a nossa fé. A fé ela é importante até mesmo na nossa salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradamos ao nosso Deus, como podemos ver a Ele, né? Se o intuito da nossa vida aqui, da nossa estadia aqui nessa terra é agradar o coração do nosso Deus, nós precisamos ter fé. Houve ali um milagre, mas mesmo assim o coração dos discípulos estava endurecido. E eu meditando aqui a respeito do barco, do mar, do vento, dos discípulos,
Eu entendo, irmãos, que quando os discípulos estavam dentro do mar, no meio do mar, e esse vento contrário se levantou, o mar se levantou, o que significa esse vento contrário, essa fúria do mar, mediante a nossa caminhada? Nós temos uma trajetória, um caminho a percorrer. E nós precisamos de um instrumento para passar por esse caminho, que é a nossa fé. E o barco, ele simboliza a fé, né? Nós precisamos do barco para atravessar esse mar. Qual é esse mar? O mar da dúvida, o mar do medo, o mar da indecisão, o mar da confusão, esse mar de sofrimento, de dor, de angústia que nós vivemos, mar de enfermidade, mar de relacionamentos frustrados, né? Tudo isso ela vem nos açoitar no decorrer dessa caminhada. Todas essas coisas, elas vêm até nós para tentar naufragar a nossa fé, para que essa fé ela se esvairie, né? Juntamente com essa tempestade. Mas quando eu olho, Jesus ele vem vindo em encontro aos discípulos no meio de toda aquela situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo e entendo que Jesus ele caminha por cima desse mar. Jesus ele está caminhando por cima do mar do medo, do mar da confusão, do mar da enfermidade. Ele passa por cima daquilo que nos aflige. Ele caminha sobre aquilo que nos traz medo, destruição. Veja bem, irmãos, que Jesus ele é Deus. Jesus ele é poderoso para passar por cima de toda e qualquer circunstância que nós podemos viver. E agora ele entra no cenário, ele vem caminhando, porém os discípulos estão tão tomados de medo, tão tomados de desespero, eles acham que aquilo vai ser o fim deles. Eles não reconhecem Jesus, eles acham que Jesus é um fantasma. O medo, ele é um perigo na vida do cristão. Muitas pessoas, elas com medo, elas se recolhem. Elas deixam de avançar em Cristo. Elas deixam de viver aquilo que Cristo quer que ela viva, o sobrenatural. Elas deixam de enxergar o sobrenatural de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado no meio da tempestade. Nós precisamos ter muito cuidado no meio da adversidade, para nós não deixarmos de enxergar Jesus na nossa vida. E interessante que Pedro, ele taca a mente, muitos tomam Pedro como ousado, né? Que Pedro ele era para frente. Sim, só que nesse momento, irmãos, Pedro ele está duvidando que é Jesus. E ele vai fazer uma indagação. Ele vai dizer: Jesus, se for o Senhor, que o Senhor possa mandar que eu vá até a ti. E Jesus, irmãos, ele não leva, vamos dizer assim, não leva desaforo para casa. Jesus, ele vai falar: vem, Pedro, vem aqui que eu vou te mostrar que sou eu que estou aqui. E Pedro, ele desce, ele sai do barco e por um momento, por um determinado momento, ele começa a caminhar sobre aquela tempestade, sobre aquele mar. Mas olha, veja bem, pelo poder de ordenança da palavra de Jesus. Jesus manda ele vir, porque ele precisa chegar perto de Jesus para reconhecer Jesus. Então ele está debaixo de uma ordenança de Jesus. Mas aí vem o teste. Jesus permite que a tempestade, o mar se agite, a tempestade ela volte com mais fúria, para mostrar para Pedro que a fé dele estava danificada, que ele precisava ter Deus precisava trabalhar a fé dele. E agora ele olha para a tempestade
E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Aí quando ele afunda, no momento que ele está afundando, ele clama. Ele não indaga, mas ele clama. E ele fala: Jesus, me ajuda, me socorre. Quem sabe nós estamos indagando mais do que clamando, reclamando mais do que clamando. No momento da nossa adversidade, irmãos, nós precisamos fazer uso da nossa fé. Muitos falam de fé, muitos pregam sobre fé, mas no momento de usar a fé, nós começamos a indagar. Mas por quê? É tu, Senhor. O Senhor que está vindo? É de ti, Senhor. Começa a vir as indagações. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega pela mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus, ele está falando para Pedro: Pedro, tu viu o milagre que eu fiz através dos pães? Porque os discípulos, irmãos, vai até Jesus reclamar que o povo estava com fome, dizendo para Jesus assim, ó, o Senhor só está alimentando a alma, mas e o corpo? Como que Jesus não soubesse o que estava fazendo? E Jesus vai dizer assim, alimenta você, eles, eu já estou alimentando a alma, agora alimenta o corpo. Deus estava dizendo assim: vocês não gostam de cobrar? Vocês não gostam de criticar? Então vai vocês e assuma a responsabilidade. Alimenta essa multidão. Jesus estava falando assim: cadê a tua fé? No que você tem crido? E a palavra do Senhor vai dizer que ele fala assim: mas como vamos alimentar uma multidão desse tamanho? Nem com dinheiro, e o que temos é pouco, porque são apenas 5 pães e 2 peixinhos. Como poderemos alimentar tanta gente? Irmãos, eles estavam achando que Jesus não sabia o que estava fazendo. Que Jesus, ele estava ali desapercebido. Que aquele povo, que ele não entendia que aquele povo estava com fome. Jesus, ele estava suprindo a necessidade da alma, do espírito daquele povo, curando aquele povo. Mas Jesus, ele ia suprir a necessidade, mas era um teste de Deus na vida daqueles discípulos. E é assim que Deus faz conosco, ele nos testa. Assim como ele testou Pedro, logo após ele vinha andar sobre o mar. Como que ele quis dizer: como que você vai confundir eu com um fantasma, Pedro? Pedro, cadê sua visão espiritual, Pedro? Pedro, você está com a sua fé abalada. Nós precisamos trabalhar isso. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus volta juntamente com Pedro para o barco. Quando ele entra no barco, cessa a tempestade, cessa o vento, cessa o mar, aquieta. E ali eles vão se maravilhar com o poder de Jesus. Agora eles veem, entendem verdadeiramente quem eles estão seguindo. Agora eles compreendem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eles não estão diante de qualquer pessoa, que eles estão diante de um Deus vivo, de um Deus forte. Harabaia sébia, alabassuia, andaramanaga sébia. E quem sabe nessa madrugada você ainda não entendeu quem você está servindo. Você acha que Deus, ele está, aleluia, olhando para você desapercebido, que ele não conhece a sua necessidade, que ele não conhece a sua dor. Porventura pode o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que nos formou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desta formação. Pode ele não saber o que está fazendo na nossa vida? É momento de nós pensarmos a respeito da nossa fé. É momento de nós usarmos a nossa fé, colocarmos ela em ação, ligarmos o botão da fé que está desligado. Aleluia. Dentro dessa situação, irmãos, no meio dessa tempestade,
Entenda que o Jesus que você serve é o Jesus que anda por cima desse mar que está te afligindo, que está tentando derrubar e virar o teu barco, derrubar a sua fé, que está tentando fazer com que você naufrague. Labaia sébia, labassuia, andaramanaga sébia. Não é momento de nós ficarmos descrentes. Não é momento de nós ficarmos desapercebidos. É momento de nós colocarmos e determinarmos diante do nosso Senhor que Ele é mais forte, que Ele é poderoso, que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem feito na minha e na tua vida. Oh, aleluia! Receba essa palavra nessa madrugada, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu sei de uma coisa: todos que irão assistir esse vídeo, Deus vai restaurar a tua fé. Deus vai restaurar, aleluia, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua fé, aleluia, que foi perdida. Deus, Ele está resgatando. Se porventura você, minha amada, se porventura você, meu querido, se desvencilhou da fé, se agora você está, aleluia, com seu coração endurecido, como esses discípulos, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite, que Deus, Ele está restaurando esta fé, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida mais uma vez, porque você já vivenciou milagre, você agora está passando por uma situação sim, mas lá atrás, no momento de outrora, aleluia, Deus foi fiel para cumprir, aleluia, a palavra dele. Deus foi fiel para fazer, aleluia, o que ele falou que ia fazer. E dessa vez não será diferente. Deus, ele vai ser fiel novamente. Você vai poder contemplar. Harabacebe, alabaia, súria. Você vai contemplar o agir de Deus nesta situação. Receba essa palavra. Receba essa palavra na tua vida, meu irmão. Amém? Receba essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que irão assistir esse vídeo. E Deus, ele vai fazer algo sobrenatural esta semana ainda. Virá resposta de Deus para sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.